Boa tarde, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Última live do ano, encerrando aí, né, esse ano de 2025, graças a Deus. Estamos aí, né, com saúde, às vezes muitas dificuldades, mas Deus tem dado graça. E eu não podia deixar de compartilhar uma palavra. No Natal eu não consegui, mas aqui hoje, né, antes de findar este ano, eu quero entregar uma palavra para você que está no meu coração, para que você carregue esta palavra para o ano de 2026. Porque nós esperamos tantas coisas, não é verdade? De um novo ano. E muitas pessoas até escrevem, eu gosto de escrever sonhos, desejos, projetos, e isso é muito bom, faça isso. Mas acima de tudo, nós precisamos das bênçãos de Deus, da graça, das misericórdias do Senhor. Só isso é que pode fazer um ano ser abençoado. E apesar do que possa acontecer, temos vivido dias difíceis. Que o nosso ano seja um ano muito abençoado, que possamos ser fortes, resistentes, não tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero falar hoje sobre o ano do jubileu e te explicar o que era esse ano lá para o povo de Israel, que está no Velho Testamento, né, a explicação, e o que é para nós hoje em Jesus Cristo. Então feche teus olhos. Não permita terminar este ano triste, achando que se você tivesse isso ou aquilo, aí você estaria feliz. Não. Tira isso da tua cabeça. Não são coisas que nos fazem feliz. Não é uma posição social. É você estar com Jesus Cristo. Ele é quem nos faz feliz. É estar com Ele. É isso que nos traz felicidade. Amém? Então, coloca teu pensamento em Deus. Se você estava aí hoje já com um dia, sabe, triste, achando que vai terminar esse ano e tudo vai ser a mesma coisa e nada vai mudar. Não. Tira isso da tua cabeça. Confia em Deus. A Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este dia. 31 de dezembro de 2025. Estamos encerrando o ano. Quando eu olho para trás, Senhor, tive lutas, dificuldades, mas eu posso dizer que o Senhor me guardou, me abençoou, me protegeu, me sustentou, me deu saúde, forças, ânimo, direcionou a minha vida. Eu tenho muitos motivos para agradecer. E eu sei que este ano de 2026, eu e todos aqueles que estão orando, nós entregamos nas tuas mãos e sabemos que será um ano abençoado se nós estivermos com o Senhor, se a tua palavra nos direcionar. Por isso, abençoa esse tempo que nós vamos estar aqui compartilhando a tua palavra. Abençoa cada um, cada família, cada vida. Coloca teu anjo em cada casa. Cobre com o sangue de Cristo cada família. Não permita, Senhor, que aconteça, né, discussões, desavenças, situações que entristecem as pessoas. Não, Pai. Que haja paz, que haja harmonia, que o Senhor possa reinar em cada família, Senhor. Eu te peço, meu Deus, fala através desta palavra aos nossos corações. Em teu nome santo, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, o ano do jubileu era um ano em que se celebrava
um novo início. Era algo tão extraordinário que Deus colocou. Ele acontecia de 50 anos em 50 anos. E nesse ano do jubileu, se alguém tivesse perdido as suas terras por dívidas, ela voltava para a pessoa. Olha que interessante. Naquela época havia escravidão e tudo mais. Então, um pai se endividava, então ele tinha que pagar, e para pagar era com seus filhos. Os filhos voltavam. Tinha dívidas, problemas de saúde, era curado, as dívidas eram perdoadas. Era um ano assim de restabelecer o que havia perdido. Olha que maravilhoso. Quando veio esse ano na minha cabeça, eu fui na palavra, fui ler, eu falei, meu Deus do céu, já pensou? Talvez a pessoa às vezes tinha perdido as terras, os filhos e os bens, e estava endividado, e estava talvez contando, né, os anos, falando, meu Deus, quando chegar o jubileu, a minha dívida vai ser perdoada. Quando chegar o ano do jubileu, as minhas terras vão voltar para minha possessão. Então eu vou poder começar de novo. Não vou cometer os mesmos erros que eu cometi. Maravilhoso. Vamos ler. Levítico 25 diz assim, olha, do 8 ao 13. Eu vou ler só esses versículos. Aqui. Contem, pois eu vou explicar. 7 semanas de anos. Isto é, 7 anos vezes 7. 7 vezes 7, 49. O que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Olha que celebração! Pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país, ou seja, o ano do jubileu. Eu vou ler de novo. O ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias. Pensa nisso. Que coisa maravilhosa. E todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Então, no ano do jubileu não era para trabalhar na terra, porque um ano antes Deus ia dar o dobro de tudo. Eles iam colher, guardar para se alimentar durante todo o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano de celebração, de festa. Pensa no pai que teve que vender o filho como escravo e o filho voltando para casa livre. Pensa no pai que tinha perdido as terras. Você pode pensar, perdeu o emprego, volta, Deus restitui. É maravilhoso. Pois o ano da libertação, o do jubileu, é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Esse era o ano do jubileu lá no Antigo Testamento. Era um ano que acontecia de 50 em 50 anos. Era um ano de celebração, aonde a pessoa ia retomar as suas posses e começar tudo de novo. Pensa, que coisa tremenda! Uma nova chance, e não qualquer nova chance, uma chance de começar tudo de novo com aquilo que você tinha, que talvez você perdeu por uma decisão errada, ou fez
algo, né, que não deveria ter feito. Não importa. As terras voltavam para o dono de origem, os escravos que tinham sido vendidos para pagar as dívidas eram libertos. Se haviam dívidas em relação a dinheiro, né, era perdoado. Maravilhoso. E eu fiquei pensando, né, no ano do jubileu. Então, as dívidas eram pagas, os escravos eram libertos, havia restauração da terra. Era uma promoção de justiça e misericórdia vinda de Deus, porque Deus instituiu o ano de jubileu. E hoje? E hoje eu quero compartilhar com você, para aquele que está em Jesus, para aquele que acredita em Jesus Cristo, o jubileu, o ano do jubileu é todos os dias. E você vai entender essa palavra. Para aquele que está em Jesus, você não precisa esperar 50 anos. Todo dia, Deus te dá uma oportunidade de fazer diferente, de começar novamente, de se levantar, de tomar outras atitudes, de buscar no altar de Deus uma cura para a sua alma. Quem está em Cristo é jubileu todos os dias. E isso é maravilhoso. Eu quero ler um texto com você que está em Isaías, que fala desse ano em Cristo. Está em Isaías 61, de 1 a 4. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus, que aqui é Espírito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, está sobre mim. Olha o que Isaías fala, olha o que ele profetiza. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, que é o Evangelho, aos pobres. Enviou-me a curar. Então vai percebendo, então eu tenho boas notícias. Enviou-me a curar. Isaías está falando de Jesus. E a curar quem? Os quebrantados de coração. Você já teve o seu coração quebrantado? E eu vou te dizer uma coisa. Só o Espírito Santo cura. Só o Espírito Santo sara. A proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo é o ano aceitável, é o jubileu, é a celebração de poder começar tudo de novo, de poder ter uma nova chance. Lá no livro de Coríntios fala assim que Ele nos fez nova criatura, uma nova pessoa, e as coisas velhas já passaram, sabe? O passado, o que você errou, o sentimento, a rejeição já passou. Ele fez tudo novo. Deus está nos dando um novo ano, porque nós estamos vivos, e é para a gente fazer coisa nova. Na minha vida, na tua vida, na nossa família, na igreja onde a gente está, na comunidade, no trabalho, nos estudos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e pôr, olha que lindo, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa. Sabe o que é coroa? É honra, em vez de cinza. No Velho Testamento, quando a pessoa queria demonstrar humilhação, arrependimento, ela rasgava suas roupas, colocava roupas velhas e jogava cinzas na cabeça. Então significava assim que estava se humilhando. Mas Jesus está falando aqui, Isaías está falando isso aqui para nós, ó, que Jesus vai colocar na nossa vida uma coroa ao invés de cinzas. Talvez você está terminando o ano sentindo que você está debaixo de cinzas, de vergonha, de humilhação, mas Deus tem uma coroa para a tua vida. Eu creio. Como eu acredito nisso.
que Deus tem uma coroa para a minha vida. Não porque eu mereça, porque ninguém merece nada. Somos pecadores. E se não fosse a graça de Deus, nós nem aqui estaríamos. Eu não estaria. E ele fala assim: óleo de alegria em vez de pranto. Chega de tristeza, óleo de alegria que vem através do Espírito Santo. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Deus não tem para a tua vida espírito angustiado. Eles são chamados, olha como você vai ser chamado: carvalho de justiça. Sabe o que é um carvalho? É uma árvore forte, frondosa, resistente, plantados pelo Senhor. Entenda uma coisa: cada luta, cada desafio, cada deserto faz você ser um carvalho mais forte. Não é para te derrubar, é para te fortalecer, é para você crescer. E você vai ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. E olha o que você vai fazer: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Talvez você esteja terminando o ano de 2025 com alguma coisa destruída, alguma área da tua vida destruída, alguém na tua família destruído. Está falando que você vai restaurar, que você vai levantar, que você vai renovar. Não vai ficar assim. Não vai. Renovarão as cidades arruinadas que foram destruídas de geração a geração. Esse é o nosso ano do jubileu em Cristo. Reconstrução, renovação, restituição, liberdade. Somos carvalhos de justiça. Ao invés de pranto haverá óleo de alegria. Ao invés de cinza, Deus tem uma coroa para nós. Isso é o ano do jubileu para aquele que está em Jesus Cristo, para aquele que não vive a sua vida largado, sem ter a noção na sua cabeça de que tudo que você fizer, você vai prestar conta, seja em palavras, em atitudes, em sentimentos, esteja alguém vendo ou não esteja ninguém vendo. Então, o ano do jubileu é um ano de redenção, de resgate. Em Cristo Jesus, nós temos isso na nossa vida. Sabe? É como se um ciclo fechou e começou um novo. Era um dia, o jubileu era o dia do perdão. Sabe que você passar uma régua em tudo? Era isso lá. E em Jesus nós temos a mesma coisa. Amém? O que ficava para trás era esquecido. Sabe? Era um perdão. É como em Cristo nós pecamos e pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Por isso que eu digo, em Jesus é jubileu todos os dias. Todos os dias eu tenho a oportunidade de perdoar e ser perdoado, de recomeçar, de ser renovado, de não desistir. Em 1 Pedro 1, 18 a 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que a gente foi resgatado da nossa maneira, da maneira que a gente vivia longe de Deus, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem defeito, que se entregou por nós. Olha que maravilhoso. Em Efésios 1:7, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Inicie o ano de 2026 perdoando. Receba o perdão de Deus e perdoe. Talvez alguém falou mal de você. Alguém brigou com você. Alguém foi injusto com você. Alguém te ignorou. Perdoa. Não leva para o ano seguinte raiva, rancor, mágoa. Não leva. Porque o Senhor te perdoou. Jubileu, ano do jubileu em Cristo é perdão. Amém? Em segundo lugar, o jubileu era um ano de liberdade. Os escravos que tinham sido vendidos para pagar uma dívida eram libertos. Os filhos que foram vendidos para pagar uma dívida eram libertos. Era um ano em que se proclamava a liberdade. Não havia mais a escravidão. Por isso que a gente leu em Isaías 61 que era o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, levou sobre ele todas as nossas dívidas. Nós fomos libertos. E nós somos libertos todos os dias através de Jesus. Por isso que para nós, jubileu é todo dia. É todo dia, não é a cada 50 anos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porquanto, Salmo 102, 19 e 20. Porquanto olhará desde o alto do santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Não é lindo? Deus, ele não quer ninguém preso. Estou falando aqui de... Lá eram cadeias físicas, né? Estou falando aqui de cadeias espirituais. Amém? Então, Deus te chamou para ser um homem livre. Seja do pecado, de um vício, de um sentimento, de uma postura, de uma maneira errada de viver. Você sabe. Não leve isso para o ano de 2026. Em nome de Jesus. João 8:36 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. O nosso Deus é Deus de libertação. Não permita que nada te escravize. Às vezes você sofreu aqui no ano de 2025 por situações que você trouxe para a tua vida através de atitudes que estão em desacordo com a palavra de Deus. A gente sabe quando está errando. A gente sabe quando está tomando a decisão errada. Mas em nome de Jesus, Deus te dá uma oportunidade de você andar em liberdade de vida através de Jesus Cristo. E por último, o ano do jubileu é o ano da restituição, devolução de algo que você perdeu e que te pertencia. Algo que foi tirado, algo que você perdeu. Talvez você tomou uma decisão errada e você perdeu aquilo. É o ano da restituição. Então, lá em Levítico, o povo recebia novamente aquilo que ele tinha perdido, né? Era um cancelamento da dívida. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, cancelou as nossas dívidas. Lá em Colossenses 2,14 é um dos versículos bíblicos que eu mais amo. Ele diz assim: cancelado o escrito de dívida, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O diabo, através da legalidade, ele tinha um documento onde estava lá todos os teus erros e os teus pecados.
E por causa disso, ele tinha uma legalidade sobre a tua vida. Então ele jogava maldições sobre você. Ele entrava para destruir a tua família, a tua vida. Ele impedia o teu progresso. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele removeu esse documento das mãos do diabo e encravou na cruz. Então, em nome de Jesus, não admita viver escravo de nada. Não admita que o diabo domine a tua mente, o teu corpo, a tua família. Porque Jesus já pagou um preço e foi alto lá na cruz. Tudo aquilo que o diabo tinha contra você, legalidades, ele podia agir. Ele não pode mais através de Jesus Cristo. Por isso que jubileu é o ano da restituição. Então, você perdeu porque havia uma legalidade do diabo. O diabo entrou na tua casa, na tua vida, na tua família, trouxe vícios, destruições, raivas, mágoas. Jesus levou tudo na cruz. Para que hoje, e a partir de hoje, você em Jesus não viva mais assim. Viva em liberdade, em fé, com o coração transformado, com a sua mente sendo renovada a cada dia. Amém? Então, a palavra de Deus diz que ele vai trazer de volta, e vai trazer o dobro. Lá em Zacarias 9:12 fala assim: também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Lá em Salmos 14, 7 e 126, 1 a 3 fala assim, olha: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então se regozijará, se alegrará, e ele vai alegrar a tua vida. Deus tem restauração de sorte. Deus tem restituição. E Deus não precisa que a economia esteja bem. Deus não precisa que a tua conta no banco esteja cheia de dinheiro. Deus não precisa de nada disso. Em um instante, ele muda a sorte de uma pessoa. Isso é jubileu. É isso que Deus tem para a nossa vida. Em Cristo é jubileu todos os dias. Olha o que diz em Joel 2:23. Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Chuvas na Bíblia sempre representa prosperidade, crescimento. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Então Deus tem para nós essa restituição, essa liberdade, esse renovo. Isso é jubileu. Eu não preciso esperar 50 anos, nem você. É agora. Jubileu para aquele que crê em Jesus é todos os dias. Mesmo que talvez um dia foi difícil, uma semana não foi como você esperava, não importa. Todos os dias é dia de jubileu, é dia de restituição, é dia de libertação e é dia de renovo, de redenção. Amém? Em nome de Jesus. É assim que nós vamos iniciar o ano de 2026, debaixo desta palavra. Eu não preciso esperar 50 anos. O ano de jubileu é agora, para mim e para você. Coloque-se diante de Deus. Se ainda não entregou tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Não espera terminar esse ano sem fazer uma aliança com Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu não prego religião. Eu ensino a Bíblia, que para nós que cremos é a palavra de Deus. São as palavras de Cristo. Então, e essa Bíblia, ela fala que você tem que ter
uma entrega para Ele, fazer uma aliança com Ele. E hoje eu quero te convidar a fazer isso durante essa oração. E se você, por qualquer situação, está falando, esse ano foi ruim, o ano que vem vai ser a mesma coisa. Não, não, não. É jubileu. Jesus é jubileu na nossa vida. Se eu levanto, a cada dia eu tenho oportunidade para fazer tudo diferente. E para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Creia nisso. Deus é um Deus de promessa. E Ele cumpre cada promessa dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Como é bom saber e entender no Espírito que eu não preciso esperar 50 anos para viver o ano do jubileu. Mas para aquele que está em Jesus, jubileu é todos os dias, é cada instante da vida, cada vez que eu encho meu peito de ar e respiro, é ano de jubileu na minha vida. Senhor, não importa como foi esse ano, se houve muitas dificuldades, e se talvez a olhos humanos não esteja terminando como a gente esperava, mas nós cremos na Tua palavra, que em fração de segundos tudo pode mudar. Nós entendemos que jubileu é a cada instante da nossa vida. Por isso abençoa cada um, tira a tristeza do coração, tira as mágoas, que cada um receba o Teu perdão, libere perdão, que haja paz nas famílias, que haja uma alegria vinda do Teu Espírito. Porque o Senhor falou que o Senhor não tem cinzas para nós. Ou seja, o Senhor não tem humilhação para nós, vergonha. O Senhor tem coroa, e coroa é realeza, é honra, é lugar de destaque. Eu creio nesta palavra. O Senhor tem coisas boas para nós. Nos ajuda a viver a Tua palavra neste ano de 2026. Nos ajuda a sermos pessoas verdadeiramente cristãs. Tira de nós o que não Te agrada. Sonda o nosso coração, meu Pai. Como disse Davi. Vê se há em nós algo ruim, Senhor. Nos limpa, nos purifica, nos cobre com o sangue de Cristo. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, cobre a nossa família com o sangue de Jesus. Coloca Teu anjo guerreiro dia e noite na nossa casa. Que terminemos esse ano em vitória e iniciamos 2026 em vitória. Para a Tua honra e para a Tua glória. E se você quer entregar a tua vida para Cristo, iniciar o ano da melhor forma que existe, tendo uma aliança com Ele, repita essa oração com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu desejo que todos os dias da minha vida sejam um ano do jubileu. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que eu preciso de perdão. E reconheço que eu preciso de salvação. E só o Senhor Jesus salva. Por isso eu entrego a minha vida agora nas Tuas mãos. E declaro com a minha boca que a partir de agora, Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador da minha vida. Em Teu nome, amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Que você tenha aí um dia maravilhoso. Um início de ano maravilhoso. Debaixo das bênçãos, da graça, das misericórdias, do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Se foi bênção para você, compartilha, se inscreva lá no canal, em nome de Jesus. Eu vou agora parar alguns dias, mas na segunda quinzena de janeiro estou de volta, debaixo da graça, conforme a vontade do Senhor. Amém? Leia a Bíblia, ore, vá à igreja, tenha uma vida com Deus. Compre aí um caderninho, um caderno, escreva teus objetivos para o ano de 2026, escreva aquilo que Deus vai falando com você, porque Deus vai falar muito com
Confia no Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele não falha, em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Seja muito feliz, em nome de Jesus.